segundo episódio das epilepsias raras. E hoje eu vou falar sobre as epilepsias relacionadas ao gene SCN2A. Como eu já falei em outros vídeos, o SCN2A é também uma canalopatia. O que isso quer dizer? O gene, né, o SCN2A, ele vai codificar, ele vai fazer a receita para fazer o canal que é chamado SCN2A, que significa Sodium Channel 2 Alpha. Então, nós temos os canais de sódio, potássio, cloreto, e que são responsáveis pela passagem dos íons dentro da célula. E o sódio, a gente tem o canal chamado SCN1A, que é o alfa-1, o 2A, que é o alfa-2, o 3A, que é o alfa-3, o 8A, que é o alfa-6, não o alfa-8, porque não existe. E nós temos também o alfa-9, mas ele ainda não está muito certo se ele causa ou não epilepsia. E o SN1A é o mais frequente de todos. Nós também temos da subunidade beta, mas que são mais raros. E o SN1A, ele é o mais frequente de todas as epilepsias raras, que também dá o quadro clínico que a gente chama síndrome de Dravet. O SN2A, a gente coloca como, ele é bem amplo, né? O espectro fenotípico, o espectro de quadro clínico pode dar tanto epilepsias, né, quanto também atrasos do desenvolvimento. Nós temos uma revisão bastante boa, que é da revista Brain, foi em 2024 agora, que ele fala muito sobre a questão do ganho e perda de função. Nós temos apresentações muito precoces, né? Então, são aquelas crianças que nascem e que têm crises muito logo no nascimento, e outros quadros clínicos que começam mais tardiamente. E dependendo do quadro clínico, nós temos o que nós chamamos de fisiopatologia. Então, o canal pode ter um ganho de função, que é ter uma abertura muito grande daqueles íons, ou pode ter o que a gente chama de perda de função, quando nós não temos muito a passagem daquele íon que é o sódio. Então, nós temos praticamente o que a gente chama de 4 tipos de fenótipo. Um que começa no primeiro mês, menos de um mês, um de 1 a 11 meses, mais que 12 meses, que tem epilepsia, e outro sem epilepsia e que tem o quadro mais característico de autismo e atraso do desenvolvimento. E varia muito a questão, né, da função do canal, da proteína chamada SCN2A. Nessa figura que eu vou colocar aqui neste vídeo, nós dividimos nesses fenótipos que eu comentei com vocês. Em roxo, seria a encefalopatia epilética do desenvolvimento do SN2A. Em verde, que está aqui no meio, as crises epiléticas benignas, aquelas epilepsias autolimitadas familiares do neonato ou do lactente. E em azul, aquela que tem uma desordem do neurodesenvolvimento. E cada tipo de alteração, cada tipo de fenótipo, nós temos a questão do ganho ou perda de função. E tem uma faixa que até a passagem do íon está normal, e que é até bastante intrigante para nós, porque que ele causa um efeito de crises. Mas vocês veem que aqui, nesse lado, que é o roxinho,
nós temos um ganho de função. Então, passa muito mais íons sódio ali no meio, que é normal, e aqui tem menos potenciais que levam à questão da passagem do sódio. Vou falar um pouquinho de cada fenótipo. Então, esses primeiros casos, né, que acontecem lá no lactente, ou às vezes lá no início da vida, nós temos o que a gente chama de epilepsias autolimitadas, que podem ser do SN2A, mas também podem ser do KCNQ2, num outro gene que é o PPRT2, e nem sempre a gente vai saber qual vai ser a evolução, mas pelo tipo de gene, pelo tipo da variação do gene, nós podemos ter alguns recursos que são sites, né, o próprio SN2A, que você coloca lá a variante genética e ele vai te mostrar quais são os fenótipos. E muitas vezes nós temos variantes genéticas que são bem típicas para dar o fenótipo daquela epilepsia autolimitada. E também temos fenótipos que são muito típicos, que dão variantes que são da encefalopatia epilética e do desenvolvimento. Então, naquele paciente que é muito novinho, né, que a gente não sabe qual vai ser a evolução, vale a pena a gente fazer essa testagem. Eu não recomendo que os pais façam isso, né? Muitas vezes o médico neurologista às vezes não está habituado, então peça ajuda para um geneticista ou para o próprio neurologista infantil que já está mais habituado com essas questões genéticas, para que a gente trate de forma mais precoce. Então, por exemplo, no SN1A, que também pode dar essas alterações, muitas famílias ainda perguntam, vai ser uma epilepsia mais grave, não vai ser? Nem sempre temos a resposta, mas alguns casos, quando tem, que a gente chama uma variação já bastante conhecida, a gente pode já indicar para essa família um tratamento mais voltado para aquele fenótipo que seria a encefalopatia epilética do desenvolvimento. Sei que, às vezes, muitas famílias ficam muito chocadas no início, é difícil o diagnóstico, mas muitas também são muito gratas quando a gente faz uma programação, né, alguma coisa mais voltada para aquele fenótipo. Então, tratamentos que a gente chama de tratamentos de precisão, né, tratamentos de resgate para aquele tipo de epilepsia, né, o cuidado com a questão da febre, das infecções. Então, tudo isso é bastante importante. Eu falei daquela epilepsia autolimitada, então que acontece crises no início da vida, crises geralmente clônicas, e que o desenvolvimento posteriormente ele acaba sendo normal. Mas isso é um diagnóstico de exclusão, muito difícil a gente não pedir, né, um eletroencefalograma, o teste genético é bem importante, e muitas vezes as crianças também são submetidas a uma ressonância magnética e também fazer toda aquela investigação para erros inatos de metabolismo. No próximo fenótipo, nós vamos falar sobre a encefalopatia epilética do desenvolvimento relacionada ao SN2A. Este segundo fenótipo, que é a encefalopatia epilética do desenvolvimento relacionada ao SN2A, normalmente as variantes patogênicas, elas são o que a gente chama de missense. Então, você tem uma localização, né, da proteína, ela troca um aminoácido por outro, né? Pode dar tanto perda de função como ganho de função. Mas, neste fenótipo, a fisiopatologia
nós chamamos de ganho de função. Como que a gente sabe que é ganho de função? Na verdade, a gente não sabe. As pessoas que trabalham nos laboratórios, que fizeram os testes, né, in vitro, nas células que têm essa mutação, que viram que há maior passagem de sódio naquele tipo de mutação. E como as mutações, às vezes, elas são recorrentes, né, nós sabemos que naqueles tipos de mutações acontece o ganho de função. Por conta disso, os tratamentos recomendados são medicações que nós fazemos um bloqueio daquele canal. Então, aquele canal está hiperfuncionante. Então, bloqueando os canais como a carbamazepina, a fenitoína, nós levamos a uma melhora do quadro clínico. Então, as histórias típicas são que as crises, né, no período neonatal, né, tomou fenobarbital, fez uso de fenitoína, muitas vezes, né, por um período pequeno, pode controlar, e aí depois entrou com levetiracetam, entrou com topiramato, não resolveu. E quando começa uma medicação, ou fenitoína em doses elevadas, a carbamazepina ou a oxcarbazepina, tem-se uma melhora das crises. Então, bate muito com esta cronologia. E quando você não tem esse diagnóstico etiológico ou está fazendo o exame genético, você pode fazer um teste terapêutico. Então, naqueles RNs, aqueles recém-nascidos que têm uma epilepsia de difícil controle, é importante fazer o teste com a peridoxina, o peridoxalfosfato e também com a carbamazepina, por conta dessas encefalopatias, como o SN2A, nós também temos o SN8A, que vai ser o próximo vídeo, e que podem levar a um controle melhor das crises epiléticas. Então, são crianças que não tiveram nenhum problema de parto, gestação, né? Muitas vezes os pais não consanguíneos, e que no período neonatal, né, nos primeiros dias de vida ou nos primeiros meses de vida, começaram a ter crise. Geralmente são crises tônicas, mas podem ser mioclônicas, podem ser crises focais, né, clônicas, e que são de difícil controle. Não precisa fazer toda aquela bateria, né, da questão de erros inatos de metabolismo, mas normalmente se já fez são exames previamente normais. O desenvolvimento, como que acontece? Então, nós temos uma variabilidade de casos, né? Não é tão comum quanto o SN2A, quanto o SN8A, mas muitas vezes as crianças também desenvolvem outras comorbidades, como, por exemplo, os distúrbios de movimento. Então, podem ter distonias, que são aqueles movimentos mais exacerbados, de torção de membros superiores ou de membros inferiores, que muitas vezes são confundidos com crises. Podem ter distúrbios oculares, né, tanto de desvio ocular para cima ou para o lado, que são muitas vezes distúrbios de movimento que têm que ser tratados de forma específica. O desenvolvimento, muitas crianças às vezes não conseguem deglutir ou têm dificuldade, precisam de um apoio de uma gastrostomia. Algumas crianças também podem, né, deglutir, podem ter a parte oral ok, sem precisar de uma GTT, que é a gastrostomia. E a parte da deambulação. Eu não conheço, né, crianças que deambulam, mas pelos artigos podem deambular. A fala muitas vezes está comprometida e também a questão da parte do desenvolvimento, cognição, também geralmente estão comprometidos. Hoje nós temos uma série de pesquisas, inclusive
pesquisas de terapias gênicas, genéticas, sendo desenvolvidas. Então, procurem as associações específicas, porque tem tratamentos tanto medicamentosos como terapias gênicas, genéticas sendo desenvolvidas. O próximo fenótipo é o fenótipo do atraso do desenvolvimento e o autismo. Então, são crianças que nascem, né, ok, e que numa determinada fase da vida, 2, 3 anos, podem apresentar os sinais de autismo. Os sinais de autismo clássico, né, uma dificuldade de comunicação, um atraso da fala, pode ter um atraso do desenvolvimento no sentar, do engatinhar, do andar, e que tem aquelas características, né, de dificuldade de socialização, né, algumas estereotipias e rigidez, né, cognitiva, e que vai ser investigado, né, do ponto de vista genético e acabam tendo uma variante patogênica do SCN2A. Normalmente, né, não conheço outros casos, e pelo artigo com uma série bem grande, são casos que a gente fala de perda de função. Então, são aqueles casos que você teve uma deleção e que não produziu aquela proteína. Então, a gente tem vários casos que só pela variante genética a gente consegue saber que houve perda de função da proteína. Eu não tenho nenhum caso desse fenótipo, mas a descrição dos casos são dessa forma. Nestes casos que há perda de função, diferente do outro fenótipo da encefalopatia, nestes casos não é recomendado fazer o tratamento com bloqueadores do canal de sódio. Mas também eles não têm epilepsia, mas porventura for feito um tratamento para o comportamento, não utilizar esses bloqueadores de canal, que é a carbamazepina, a oxcarbazepina, também a lamotrigina, também a vigabatrina e a fenitoína. Então, eu recomendo muito que vocês procurem essas associações. Então, a gente tem uma associação bastante grande, tanto no Brasil quanto fora, e que, através dessas associações, que são feitas os convites para fazer um tratamento, uma pesquisa, ou um tratamento medicamentoso, ou uma pesquisa através do tratamento gênico ou genético.